Assim, eu gostaria que pelo Já. menos as teóricas todo mundo tivesse pelo menos tentado, não é? Mesmo que você não resolveu toda a lista, eu acho que dá para tentar pelo menos tentar dizer, certo? Vocês já estão conseguindo ver a tela com a apresentação? Já sim. Beleza. Então tá, qual é a diferença entre DB, DBM e DBI? Alguém se candidata a responder? Tiveram umas 6 pessoas que responderam essa pergunta na lista. Se alguém se candidatar a responder, aí eu digo se a resposta é certa, errada, a gente pode fazer comentários. André, eu posso começar, então. Deixa eu começar, né? Eu coloquei aqui o decibel, é utilizado como forma de medição entre dois parâmetros, estabelecendo a relação entre ambos, sendo uma unidade logarítmica, com o intuito de simplificar cálculos de ganho ou perda, sem a necessidade de realizar cálculos de multiplicação ou divisão, nesse caso, o decibel. Sim. Já o dBm, até eu vou ler como eu respondi, né? Pelo fato do dB necessitar de dois parâmetros para realizar a medição, o que aconteceria no caso de medir a potência de um transmissor, por exemplo? Para esse caso, existe o dBm, na qual a letra M representa 1 miliwatt, indicando quantos dBs em relação a 1 miliwatt existe. Já para ganhos em antenas, é utilizado o dBi, na qual a letra I se refere ao radiador isotrópico, que é uma antena teórica capaz de irradiar a mesma potência de sinal para todas as direções. Por exemplo, a especificação de ganho de uma antena representa que naquela direção irá irradiar um valor de X dB acima, se comparado com o radiador isotrópico. Então, são respostas que estão corretas, certo? Tem algum outro detalhe bem ali. Por exemplo, dB não é exatamente uma unidade, é só uma medida adimensional, tá bom? Mas é exatamente o que tu falou, para a gente emitir ganhos ou perdas entre dois valores, certo? Ou seja, entre um valor e um determinado valor de referência. dBm já é uma unidade mesmo, não é uma coisa adimensional, é uma unidade de potência. E basicamente ele é um dB, onde a referência vai ser 1 miliwatt, que vai ser para medir realmente a potência de um transmissor ou algo do gênero. E dBi também está correto, no caso, qual seria o ganho com a referência do ganho da antena isotrópica, certo? Porque como a gente viu, as antenas práticas elas não são isotrópicas. Alguém sabe me dizer o que é uma antena isotrópica? É uma antena ideal, né? Que É uma irradia em antena todas as ideal. direções. Ela emite a mesma potência em todas as direções, Isso. certo? Então, Ideal. essa é uma antena isotrópica. Então, são todas relações que estão comparando ganhos, mas as duas últimas têm uma referência, dB não tem uma referência exata, porque tu está sempre comparando duas coisas diferentes, tá bom? Então, essencialmente, essas são as respostas, tá? Essa aqui é uma resposta que eu acredito que a maior parte da turma poderia ter pelo menos respondido. Se enviasse a lista, pelo menos com isso, pense bem. Se essa lista valer, mesmo que seja um ponto extra ou uma coisa do gênero, talvez com umas duas respostas teóricas respondidas, eu já desse 0,2. Mas, de qualquer forma, o pessoal não respondeu, não foi? Então, tem aqui, ou seja, a razão de duas grandezas expressa na forma de logaritmo, que nem o rapaz falou naquele momento. dBi, o ganho de diretividade em relação à antena isotrópica, e o dBm é a unidade de potência que escala de forma logarítmica, tá bom? Então, são essas três diferenças, tá? Aí teve a próxima pergunta, que foram quais as considerações para o uso da equação de transmissão de Friis? Então, a gente até colocou exemplos, casamento de impedância, polarização, reflexões. O que tem que valer para você poder utilizar a equação de Friis? O que eu percebi de quem escreveu? Muita gente colocou sobre parâmetros da equação, certo? Você precisa da potência, como se a antena fosse isotrópica, do ganho das antenas e tal. Só que não foi bem isso que coisou. Essa era uma questão que a gente queria que vocês dessem uma olhada a mais por fora, certo? No caso, a equação de transmissão de Friis, ela não considera multipercurso. Ela só considera o percurso de linha direta, certo? A polarização que tem que estar entre a antena transmissora e a antena receptora tem que ser a mesma, certo? E tu tem que ter casamento de impedância. Tem mais alguma coisa entre as antenas também? Dainara, tem mais alguma coisa além disso? Foi tu que formulou essa questão?
Tem, eu acho que, não sei, na verdade, tu já falou, tava para tentando. Ah, É tá. a parte do far field também, né? Que tem que ter uma Sim. distância entre os dois, não pode ser um near field. E acho que tu falou do casamento de impedância? Falou, né? As antenas têm que estar casadas com os cabos de alimentação. Exatamente isso, porque a antena ela vai ser alimentada por um cabo, aí isso tem que estar casado, tá bom? Então, são considerações que essas tem que valer para te poder usar a equação de Friis. Se uma dessas coisas não tiver exatamente com essas propriedades, geralmente a equação de Friis ela fica inválida, ela não está representando aquilo que tu quer. E é justamente por Isso isso do que a gente... alinhamento, né, ó, tem a ver com ganho, tipo, por mais que a tua antena tenha um ganho, se elas estiverem viradas em direções que não estão na mesma direção, não vai adiantar nada ter o ganho que vai estar recebendo na onde está tendo perda, né? Então, por isso exatamente. que elas têm que estar alinhadas, tem que estar a mesma polarização, então... Eu não me incomodaria se vocês dessem uma ou duas características. Saber todas não necessariamente, mas são basicamente essas. Tu tem que ser no far field, tá bom? Alguém sabe me explicar a diferença de near e far field aqui? Eu não sei, eu gostaria de saber. Eu também, Então, não sei como é que é far field. beleza. Bora imaginar o seguinte. Eu vou abrir o meu Paint aqui, tá bom? Eu vou fazer uma explicação. Para explicar o far field, é tudo uma questão de escala, tá bom? O que vai acontecer, vocês já estão enxergando o meu Paint? Ou Ainda não. Eu vou imaginar aqui a onda eletromagnética se propagando de forma esférica, tá bom? A partir de um centro bem aqui, tá? Só para vocês entenderem. Então, eu vou desenhar vários círculos, um círculo dentro do outro, tá bom? Tá? Vocês já estão enxergando? Já sim. Se eu pegar um retalho bem aqui da composição eletromagnética nessa parte bem aqui, vocês vão prestar atenção que as minhas ondas elas não vão ter um formato reto, elas vão ter um formato que se aproxima de algo circular, ou a minha frente de onda ela não tem um formato que é plano, certo? Isso ocorre geralmente quando eu estou perto do meu transmissor, ou seja, minhas ondas eletromagnéticas elas estão começando a se propagar e, consequentemente, o formato da radiação eletromagnética ali perto, a frente de onda, ela tem um formato que não é plano, entendeu? Só que conforme a onda vai se propagando, isso aqui vai ficando cada vez maior e maior. Vocês estão conseguindo entender? Estou dando uma explicação bem didática aqui para vocês entenderem, tá bom? O que vai acontecer é que, para quando você analisar uma área de mesmo tamanho, num ponto bem distante, por exemplo, essa área que eu estou circulando bem aqui, o campo ele vai começar cada vez mais a aparecer como se fosse um conjunto de linhas planas, ao invés de linhas curvadas. A frente de onda. Vocês conseguiram entender? Eu entendi, perfeito. Entendeu? Então, quando tu tá no near field, todas as considerações eletromagnéticas, elas podem se tornar mais complexas, porque as tuas linhas de ondas não são planas, elas vão ter um formato que é mais imprevisível. Mas quando tu tá no far field, tem muita coisa que tu pode abstrair e simplificar na tua modelagem eletromagnética, entendeu? E aí fica mais fácil de fazer várias modelagens. A equação de Friis, ela trabalha para quando tu tá em regime de campo distante, tá bom? E como é que tu sabe se um campo é próximo ou se um campo é distante? Isso vai depender do teu comprimento de onda. Eu não lembro qual é a medida necessária, mas eu tenho quase certeza que se tu tiver a um metro de distância de algo que já opera em megahertz, por exemplo, eu acho que tu já está em regime de far field. Eu não tenho certeza sobre essa parte que eu estou falando. Eu não sei se a Dainara lembra, mas está relacionado com o comprimento de onda que tu tem. É um certo número de vezes o teu comprimento de onda que tu já vai estar em regime de far field. Era um negócio assim, não era, Dainara? Sim, é relacionado ao comprimento de onda. Eu não sei o valor exato também, mas se for considerado que é muito maior, se a distância for muito maior que o comprimento de onda, já é far o field. far field. Tá bom? Todo mundo entendeu? Eu entendi. Beleza. Mais alguém tem alguma dúvida em relação a far field? Estou olhando o chat, estou olhando voz, podem falar. 3, 2, 1, dúvidas acabando. Tá. Então eu vou voltar para minha apresentação da aula, né? Eu vou tentar fazer um negócio mais didático aqui, já que muita gente não conseguiu responder a lista, não é? Bora ver o que eu consigo fazer.
Tá. Então a gente voltou para cá. Então todo mundo já sabe o que é far field. Como a Dainara falou, as antenas têm que estar alinhadas, as antenas têm que usar a mesma polarização, porque uma onda eletromagnética pode ser polarizada de mais de um jeito, tem que ter linha divisada, certo? Então não precisa ter reflexões, você não pode ter reflexões também, porque senão você tem um multipercurso. Alguém falou alguma coisa. Não, tá. Foi em outro lugar. Ah, tá. Rapidinho, né? Meu orientador tá falando comigo. Tá. Então, essencialmente, isso aqui foi a segunda questão, tá bom? Aí a terceira foi, por que o ruído de fundo é variado como uma variável gaussiana, tá bom? Eu acho que teve uma pessoa que respondeu essa. Deixa eu ver. Tá. Teve uma pessoa que respondeu, meio certo. Deixa eu confirmar se teve mais alguém que respondeu. Se não tiver muita gente que respondeu, eu vou explicar direto, senão eu vou tentar convidar alguém da turma. A não ser que alguém já queira falar. Se alguém quiser falar o que acha que é... Eu posso tentar, André? Pode. Tá, eu acho que o ruído de fundo ele é modelado com a variável gaussiana porque vários, são várias variáveis independentes entre si. Então, é aquele conceito lá de processos estocásticos, né? Então, como são vários independentes, aí vai com uma gaussiana. Exatamente. É exatamente isso que tu falaste, certo? Quando tu faz a soma de várias variáveis aleatórias que são independentes entre si, no fim das contas, tu tem uma variável gaussiana, certo? Então, vocês querem que eu forneça um exemplo disso para ficar claro? Eu quero. Essa questão eu pesquisei muito. Eu até respondi, mas eu não sei se minha resposta estava certa. Tá, beleza. Então, eu vou tentar fornecer um exemplo bem aqui, tá bom? Então, eu vou compartilhar uma janela bem aqui com vocês. Eu vou compartilhar com vocês o meu MATLAB. E André? Oi. O ruído de fundo é um ruído gaussiano branco? O ruído de fundo é geralmente o ruído gaussiano branco, tá bom? Tá? Só continuando, eu vou explicar o porquê o ruído de fundo acaba virando uma variável gaussiana. Aqui eu vou criar uma variável que tem uma função distribuição de probabilidade, certo? Vai ser uma variável do tipo rand, tá? Então ela é uma função distribuição de probabilidade do tipo uniforme, tá bom? Uma função densidade de probabilidade do tipo uniforme, tá? Então eu vou ter uma probabilidade aqui que é do tipo uniforme, e esse rand eu vou fazer aqui, por exemplo, então, bora ver, 200. Então criei uma variável aleatória x, tá bom? Se eu plotar um histograma, só quero lembrar em MATLAB como é que plota o histograma. Tu lembra, Dainara? É só fazer histograma? Sim. X. Não sei se vocês vão conseguir ver o gráfico. Vocês estão conseguindo ver o gráfico ou não? Não, tô naquela tela. Então tá trabalhando na janela. Deixa eu compartilhar a tela inteira. Tá vendo? Beleza? Então esse aqui seria um histograma, tá bom? O histograma, em essência, bem aqui, se eu dividir ele pelo meu número de amostras que eu tive dentro dessa variável aleatória, de realizações da variável que eu tinha, eu vou acabar com a função densidade de probabilidade. Então, para uma função que seja uniforme, a gente tende a ver uma reta bem aqui nessa função densidade de probabilidade. Como eu botei só 200, a gente não enxerga muito. Mas se eu botasse um valor grande, como 20 mil amostras, talvez fique mais claro de enxergar. Aqui a gente já obteve um bem pouquinho mais. Vocês notam que tende a fazer uma reta. Vocês entenderam? Sim, eu tô entendendo. Certo? E, tipo, eu vou criar uma variável agora que é x2, tá bom? Ela é do mesmo jeito, tá? Só que agora eu vou mudar a média dela, tá? Então, ela tinha uma determinada média, agora eu vou multiplicar por 2 bem aqui. Então, acho que isso desloca a média da variável. Eu esqueci de chamar isso de x2. Tá? Beleza, tá? Aí, se eu fizer um figure... Aí, tá, e eu plotar o meu
e fazer o meu histograma de x2, beleza. É a mesma coisa, tá bom? Eu acho que é porque é uniforme. Mas vocês viram que isso aqui tem uma determinada função densidade de probabilidade. Ah, beleza, mudou, entendeu? Vocês podem prestar atenção como a linha embaixo da função densidade de probabilidade, ela mudou. Ela agora desloca de 0 a 2, quando antes ela deslocava só de 0 a 1, tá bom? Isso foi porque eu desloquei a média bem aqui, tá? E, essencialmente, eu posso fazer várias funções de probabilidade dessas, tá bom? Uma x3, por exemplo, também, tá bom? Uma x4, aonde nenhuma variável aleatória ela vai ser igual à anterior, até porque elas são variáveis aleatórias. Eu posso dar até comportamentos estranhos para essas funções, mas aqui eu vou dar só os aleatórios mesmo. Aí eu posso fazer um y igual a x mais o x2 mais o x3 mais o x4, tá bom? Se eu fizer... qual é a bronca? Aí que o x está definido só para 200, tá bom? Pronto. Se eu fizer isso agora, certo? E eu for fazer um histograma do meu x, do meu y, o que a gente vai notar? O que essa curva aparece? Alguém? Não sei se eu não estou vendo o chat, que eu não estou na minha tela. Mas essa curva parece uma gaussiana, se vocês prestarem atenção, certo? Então, bem aqui a gente tem uma curva gaussiana, tá bom? E o que eu fiz bem aqui? Eu somei diferentes variáveis aleatórias e, no fim das contas, eu tive como resultado uma curva gaussiana. Sendo que as variáveis aleatórias que eu somei entre si, elas eram variáveis aleatórias que eram independentes entre si. Vocês entenderam? Tá bom? Agora, se eu acabo somando duas variáveis aleatórias que são dependentes entre si, isso não vai acontecer, tá bom? Não necessariamente. Para isso poder acontecer, todas as variáveis aleatórias que eu somar têm que ser independentes entre si. Ficou claro, Thales, Francisco ou Rafael? Ficou assim. Inclusive, minha resposta foi mais ou menos nesse sentido aí. Pois é. Então, então, beleza. Desculpa a explicação meio rápida, eu nem esperava abrir o MATLAB agora. Aí tá bom. Então, é por causa disso, tá? Como você vai estar acabando somando muitas fontes que são independentes, no fim das contas, o seu ruído ele vai acabar tendendo para uma gaussiana, que nós costumamos chamar na engenharia, não é, como ruído gaussiano branco, tá? Beleza. Alguém sabe por que o do branco? Não, eu já ia perguntar, por quê? É o seguinte, é porque a densidade de potência espectral do ruído branco ela é constante para todas as frequências, tá bom? Essencialmente, quando tu bota aquela tua curva gaussiana na frequência, ela vai dar uma curva flat, uma curva reta, quando ela é gaussiana. Então é por causa disso, é como se ela existisse, ou é como se o ruído existisse em todas as frequências, entendeu? Eu acho que sim. Porque Pensa esse conceito bem. é um pouco confuso. Não, pensa bem. O que é a luz? A luz, ela é nada mais, nada menos que uma parte do espectro que a gente enxerga, não é? Aí, dentro da luz, a gente tem aquela distribuição de cores. Não dizem que o arco-íris é a decomposição da luz branca? Certo? Tá bom? Sim, sim. Se, basicamente, tu tiver um sinal que existe em todas as cores e eles se somarem, no fim das contas, tu vai ter a cor branca, não é? Não é isso que acontece? Sim, agora entendi. É basicamente isso. Como uma coisa vai existir em todas as frequências, essencialmente a gente acaba chamando ela de branca, porque ela existe em tudo. Conseguiu entender? É uma analogia. Sim. Entendi, obrigado. Tá bom? Tá. Mais alguém ficou com dúvida nisso? Tá. Vou prosseguir, então. Então, explique a diferença entre o desvanecimento de pequena e larga escala. Algumas 4 pessoas conseguiram responder isso aqui. Eu convido vocês a tentarem falar. Alguém se candidata? André, se ninguém falar, eu falo, se for o caso. Uhum. Tá, deixa eu... eu vou ler como eu escrevi.
O desvanecimento ou fading, em pequena escala, descreve flutuações rápidas nas amplitudes e fases de um sinal de rádio em um curto período de tempo ou em uma curta distância de propagação. E, no caso da pequena escala, é associado ao multipercurso. Tá, Já o desvanecimento em larga escala descreve a variação mais suave e lenta, sendo associado ao sombreamento de obstáculos, na qual a característica de propagação se manifesta ao longo de médias e grandes distâncias, como utilizada no índice de refração da atmosfera. Eu usei esse exemplo. perfeito. E caiu a minha apresentação aqui rapidinho. Tá. A tua resposta foi boa. Então, o Large Scale Fading, não sei se vocês já estão vendo a minha tela, ou seja, o decaimento de grande escala, é aquele que não varia rapidamente. É basicamente as perdas do canal que são dependentes de distância, efeitos de sombreamento e, por exemplo, de hardware, talvez do receptor, o receptor que você utilize. Geralmente a gente chama de transceptor, para poder representar os dois. Já o Small Scale Fading é quando existem muitos caminhos diferentes, que é o que tu falou, multipercurso, e os sinais sobrepostos podem se reforçar ou cancelar, ou seja, tu pode ter interferência construtiva ou destrutiva, e o canal vai variar devido a efeitos microscópicos de pequenas variações no ambiente de propagação. Aí tem coisas como o movimento do receptor e entre outras coisas. Então é exatamente o que tu falou. O Small Scale Fringe é tudo aquilo que vem daquilo que varia rápido e varia pouco. O Large Scale já é uma variação mais forte e constante, tá bom? Então, a tua resposta foi boa. Alguém tem alguma dúvida? Tá bom. Beleza. Tá. Beleza. Eu acho que 3 pessoas tentaram responder isso aqui. Uma pessoa só botou o resultado final. Deixa eu ver. Não. Essa aqui não. Essa aqui, pessoal, é uma questão que eu fiz a seguinte pergunta para vocês. Eu queria que vocês plotassem um gráfico, tá bom? Eu vou parar de compartilhar a minha tela, que a Dainara vai mostrar para vocês qual era o gráfico que eu queria que vocês plotassem, tá? E é o seguinte, eu não vi ninguém fazer essa questão, tá bom? Então, eu gostaria que isso ficasse como um trabalho futuro, tá? Mostra aí para eles. Tava até no slide lá, mas eu vou botar aqui. Eu não sabia, desculpa. Eu botei no slide. Mas quer que eu Então. compartilhe ou tu continua compartilhando? Não, posso continuar então, para não te atrapalhar, Tá bom? Tá, pessoal, então é um gráfico desse seguinte tipo bem aqui, ó. Cadê? A gente ainda não tá vendo tua tela. Calma, eu sei, mulher. Tá. É um gráfico desse tipo bem aqui, tá bom? Você tem os vários modelos de propagação, que eu coloquei bem aqui. Você tem a variação da distância, olha, entre 0 e 1.000 metros. E você tem a equação do path loss, tá bom? Bem aqui para cada um deles. Pessoal, como fazer isso? Não é muito complicado, certo? Basicamente, não sei se vocês estão vendo meu MATLAB bem aqui, o 3GPP, ele tem os modelos, certo? Se a gente buscar a aula de vocês, tá bom? Eu vou aqui, por exemplo, bora ver qual foi a aula que eu falei dos modelos do 3GPP. Foi a aula 1. Foi a aula 1, pois é. Bora ver qual era o documento do 3GPP que falava disso, certo? Aula 1... Aqui, certo? Tá aqui, ó. TR 38901, tá bom? Se eu dar uma pesquisada no Google rápido por esse documento, eu já encontro. Primeiro resultado, tá bom? Abri o TR 38901, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, tá bom? Aí eu vou vir nas versões, tá? E eu vou pegar a minha última versão, tá? Pronto. Aí ele vai baixar bem aqui, ó. Vocês viram? Uma vez que baixou, eu já tinha até baixado. Essa já é a segunda vez que eu tô baixando. Tá. Aí eu vou esperar terminar de baixar, tá bom? Beleza. Abri o documento, que é basicamente o documento da especificação. Vou abrir a especificação, tá bom? Beleza. Agora bora esperar abrir aqui no meu Word. Enquanto isso, bora logo descobrir qual era a tabela, certo? Então, se eu voltar na aula 1, eu disse que... Eu não falei quais eram as tabelas aqui. Não, eu tenho anotado aqui.
Beleza. Abriu a especificação, vou procurar onde está a tabela. Sabe qual era a tabela, né? Só para facilitar. Sim, a probabilidade de loss está na tabela 7.4.2-1. Entendeu? 7.4. Então, aqui eu tenho a tabela das probabilidades de loss, tá bom? Esse Então, daí é o aqui eu path tenho... loss mesmo. tá, perdão. Aqui eu tenho as tabelas do path loss, tá bom? E mais para cima, é mais para cima, né? Ou é mais para baixo? É mais para baixo, eu acho. Mais para baixo. Mais para baixo. 7.4. Eu tenho as 2. probabilidades do MLOS, tá bom? Então, essencialmente, o que eu queria que vocês fizessem bem aqui? Em MATLAB não é nem tão complicado. Depois eu e a Dainara, a gente chegou na conclusão de que talvez fosse injusto para vocês colocar a variável aleatória representando o NLOS ou o LOS. Então, a gente ia pedir para vocês plotarem tanto a curva do NLOS quanto a curva do LOS. Como que eu faço isso? Não é muito complicado, pessoal. Basicamente, olha, existe uma equação para o LOS. Tá vendo que é essa equação bem aqui. Eu vou basicamente vir aqui no meu MATLAB, tá bom? Escrever essa equação, seja qual for ela que seja. Pode ser x elevado a menos 2 mais menos x elevado a menos 1, onde x é a distância. Pronto, pode ser uma equação desse jeito, entendeu? Isso aqui é a minha equação de path-loss. Aí eu vou criar um... Perdão. É porque eu ainda não criei o meu x, por isso que ele deu esse prompt. Sendo que meu x vai ser um vetor de distâncias, por exemplo. Olha, eu vou fazer distâncias variando de 100 metros a 500 metros, tá bom? De 50 em 50 metros, tá? Isso aqui é MATLAB. Então, eu criei meu vetor, certo? E agora eu vou calcular o meu x. Qual é a bronca? Filha da mãe. Tá, aqui tem que ser elevado ponto a ponto, aqui tem que ser elevado ponto a ponto. Pronto, calculei meu y. Aí, porra, qual é o problema? Funcionou. Mas ficou gigantesco, ficou 1 por 20 mil. Pessoal, às vezes o MATLAB tem uma loucura aqui. Criei meu x de novo. Aí pronto, agora fiz isso, tá bom? E vocês vão prestar que meu y é meu ganho de canal a cada uma dessas distâncias, tá bom? Eu posso dar até um plot x, y, tá? Pronto. Aí se eu der o meu plot x, y, a gente vai prestar que esse meu ganho de canal aqui, ele tem um comportamento assim, ó. Quando eu estou em 500 metros, ele tem esse valor bem aqui, tá bom? Era basicamente plotar uma curva desse estilo que eu queria que vocês fizessem e fazer isso para vários modelos de comunicação. Então agora o que eu estou pedindo para vocês é que vocês nem foquem se é LOS ou NLOS, por exemplo. Faz só para o LOS, tá bom? Então vê aqui, qual é o INH Open? O INH Open Office é essa equação. Implementa essa equação no MATLAB para a frequência que a gente pediu. Tem que ter as considerações de distância 3D, então é para as alturas que a gente pediu. Plota a equação, basicamente isso. Alguns casos vão ter distâncias que são fixas, por exemplo, entre algumas distâncias, que tu vai usar uma equação para uma distância e outra para outra, por exemplo, esse aqui, olha, entre 10 e até esse dBp é essa primeira equação, mas quando tu vai desse dBp até 5 é outra equação, no slide tem como calcular o dBp, que é o breakpoint distance. Então, simplesmente eu queria que vocês plotassem essas curvas. Ficou alguma dúvida? O que vocês bom teriam apontar que tem duas opções também, né, André? Mas a gente estava se referindo à mais completa, né? Essa do opcional é tipo uma aproximação do que seria essa mais completa. Pois Mas, sempre que se aparecer duas fosse feita pelo menos a opcional, já serviria, né? Mas nem opcional, eu acho que teve um que fizeram. Teve um que fez. Pois aí era isso que eu queria que vocês fizessem, tá bom? Ficou claro, porque essa atividade eu vou continuar deixando, eu quero que vocês façam isso, para vocês começarem a mexer em código, tá bom? Por favor, ficou claro o que vocês têm que fazer? André, teria só como exemplificar só uma dessas aí, só para exemplificar mesmo, questão de eu posso mostrar o código aqui, como que eu fiz rapidinho. Não, porque o código que está aí é bem complicado. Eu vou tentar, eu vou mostrar a não parte é inicial certo. que tá, a parte do... Eu sei como é que eu vou exemplificar isso, como é o nome? tá bom? Tá, bora primeiro para nossa... Né, da equação de Frisch. Ela é bem bora mais para simples, nossa aula 1 bem aqui.
bora ver qual é o nosso breakpoint distance. Tá, Thales, foi tu que pediu? Foi o Thales ou foi o Francisco? O Francisco, sou eu. Foi o Francisco, beleza. Francisco, foi tu que pediu. Escolhe para mim uma altura de UE, a altura do equipamento de usuário. Coloca 2 metros. 2 metros, beleza. Escolhe para mim uma altura de base station. Coloca 30. 30, beleza. Escolhe para mim, a altura do nosso ambiente vai ser 0, então a gente está no nível do mar, tá bom? Escolhe para mim uma frequência de operação. Coloca 10 mega. 10 mega, beleza. 10 mega é 10 vezes 10 a sexta. Tu vai pegar 10 vezes 10 a sexta e dividir por 3 vezes 10 a oitava, bem aqui. Quanto é que vai dar? Rápido, alguém com uma calculadora, depressa. Deu 0,03333. 0,3333, não foi? É. Tu dividiu certo? Foi. 10 vezes 10 a sexta dividido por 3 vezes 10 a oitava. É isso? É isso mesmo, tá bom. Então, 0,3333, não foi? 0,03333. Tá, beleza. Agora multiplica isso por 2 e multiplica isso por 30, depois multiplica por 4. Deu 8. Deu 8. Então é 8 metros, tá bom? Então, quando tu tiver até 8 metros de distância, tu vai usar uma equação. Agora, bora ver bem aqui pro nosso... eu coloquei só para um, tá aqui, olha. Esse aqui é o modelo de propagação de canal que eu coloquei para o UMI. Tu vai usar a equação 1 de 10 até o breakpoint distance, tá bom? E tu vai usar a equação 2 quando tu tiver do breakpoint distance para cima. Para essa operação que tu escolheu, é bacana porque o breakpoint distance já é menor, entendeu? No caso, isso aqui ficaria inválido, tu só usaria a segunda equação, tu entendeu por quê? Ah, entendi. Agora sim. Certo. Sacou? Mas, vamos supor que tu tivesse um breakpoint distance que fosse, por exemplo, de 50 metros. Imaginou? A gente fez aquele cálculo, deu 50 metros, beleza? Aí o que tu vai fazer agora é o seguinte: deu 50 metros, eu vou vir aqui no meu MATLAB, ó. Isso significa que eu vou calcular as distâncias de metro em metro, não é? Eu não lembro se essas equações são implementadas em metros. É em metros, Dayana? Ou é quilômetros? Eu estava falando com o microfone mudo. A distância é em metro e a frequência é em gigahertz. Ah, beleza. Então distância em metro e frequência em gigahertz, tá bom? Então, essencialmente, a gente vai fazer 32. A gente vai primeiro criar as nossas várias distâncias, tá? Então, eu vou primeiro criar uma distância que vai de 10 a 50, que é onde eu vou usar a coisa. Eu vou variar de 10 em 10, tá bom? Eu vou avaliar até 100 metros, tá? Eu vou criar um segundo conjunto de distâncias que vai ser igual de 50 a 100. Também vou variar de 10 em 10, tá bom? Notavelmente, para o primeiro conjunto, bem aqui, eu vou usar qual equação? A primeira, a PL1. E para o segundo conjunto, eu vou usar a PL2. Aí, no caso, a minha PL1, que eu vou chamar de Y1, ela vai ser igual a quê, no fim das contas? Ela vai ser igual a 32,4, então é 32,4, mais o quê? Mais 21 vezes log da distância 3D, tá bom? Então a gente tem que calcular a nossa distância 3D. Então o camarada aí, ele escolheu o quê? Ele escolheu um sistema que tem como altura tem 28 metros de altura, tá bom? E a gente sabe que a nossa distância 2D é essa que está aqui em cima, certo? Então, o nosso x3D, ele, no fim das contas, vai ser o próprio x somado, ou seja, o valor de x, só que elevado ao quadrado ponto a ponto, somado com a diferença de altura... André? Oi. Não é melhor considerar que no comando da questão a distância 3D já é a distância entre o transmissor e o receptor direto? Já é a 3D? Porque não está especificado que é a distância 2D entre o transmissor e o receptor. Tá. Já é a distância 3D direto. Fica melhor para gente. Só para explicar. Mas se você tiver que calcular a distância, é porque aqui eu deveria ter feito o seguinte: eu não deveria ter considerado que 50 metros, eu deveria ter calculado qual é a minha distância 2D para a altura que ele colocou. Vocês entenderam? Sim, teria que ter calculado a 2D, já que já deu a 3D. Entendeu, Thales?
o Francisco. Entendi, tá entendendo. Pois é. Aí, para mim saber quais eram as distâncias 2D aqui, aí eu já tenho que saber, sabendo que isso aqui é o 3D, vou ter que utilizar as relações trigonométricas, não é? No caso, tu sabe o tamanho da hipotenusa, que no caso vai ser 10, 20, 30, 40, 50. Tu sabe o tamanho aqui da altura do cateto de menor comprimento, não é? Que no caso vai ser 28 metros. Na verdade, nem sempre vai ser de menor comprimento. Mas essencialmente a gente sabe que a hipotenusa é igual à soma dos catetos ao quadrado, não é? Aí no fim das contas, essa distância de 50 metros, por exemplo, bem aqui, no fim das contas, se eu quiser saber qual é o cateto lá, eu vou ter que pegar a minha hipotenusa, elevar ao quadrado, tirar menos o meu cateto lá, cujo seu valor ia elevar ao quadrado, tá bom? Aí um do outro, e vou ter que fazer isso igual a alguma coisa, que no caso deu isso aqui, mas eu quero tirar a raiz quadrada disso, tá? Só estou tirando relações trigonométricas bem aqui, não é nada demais, tudo bem? Beleza? Então é uma distância de 41 metros, tá bom? Então até 40 metros, na verdade, não até onde eu coloquei, que era até 50, não, significa que em 50 metros eu vou estar a 40 metros de distância. E a gente tinha descoberto que o nosso DPP era de 50 metros. Então, em 50 metros, eu ainda estou dentro da minha equação 1, entendeu? Aí, se eu fazer isso para 60 metros, bora ver se eu ainda vou dar dentro da minha equação 1. Não, então eu já vou estar na minha equação 2. Vocês entenderam? Sim, eu estou entendendo. Ah, beleza. Como eu estou fazendo as coisas meio confusas, eu sempre estou achando que vocês não estão entendendo. Tá bom? Porque tinha sido meu primeiro contato com aquelas equações, eu não sabia ler elas, né? Como implementar elas. Aí, essencialmente, o que vocês vão fazer a partir daqui, então, é implementar as equações, agora que a gente já viu. A gente sabe que vai ficar, por sorte, não quer dizer que ia ficar, entre 10 e 50 a gente vai ficar com a primeira equação, e entre 50 e 100, que é a distância 3D, a gente vai ficar com a próxima equação. E aí, tu escolheu uma distância de 3 mega, né? 10 mega. Então, vai ficar y1 igual a 32,4, mais, aí eu vou somar com 21 log da distância 3D. Esse é o log na base 10, no MATLAB a gente tem que fazer assim, certo? A minha distância 3D é o que eu chamei de x, tá bom? E eu vou somar no final com 20 log 10 do que? Da frequência que tu escolheu em gigas, tá bom? Em gigas tu escolheu 10 mega, tá? Só que isso em giga é 1000 megas, então é nada mais, nada menos do que 0.001 giga seria 1 mega, então é 0.01, entendeu? Tá? Falta só o sinal de vezes. É isso. Tá aí, Foi? botou o sinal de vezes. Foi sem querer, tá bom, pessoal? Tem que fazer o sinal de vezes, tá? Não vamos fazer que nem o idiota aqui. Beleza. Então, olha, vocês podem prestar atenção que eu tive diferentes ganhos para diferentes distâncias, tá bom? Agora eu vou implementar a minha segunda saída, tá bom? A minha segunda saída, ela é parecida, mas já vai usar essa outra equação aqui embaixo, que é 32,4, certo? Mais o quê? Mais 40 log 10, tá bom? Faltou o sinal de vezes, tá? Aí esse log 10 agora vai ser da distância 3D, tá bom? Que agora é meu x2, porque eu estou com o meu segundo conjunto de distâncias. Mais o quê? Mais 20 o log da frequência, mesma coisa até então, tá bom? Só que a gente vai ter alguns terminhos adicionais bem aqui. Menos 9,5 vezes log 10 de BP ao quadrado. Então, menos 9,5 vezes... Não deu nenhuma inconsistência aqui. Log na base 10. Aí, bora ver bem aqui como é que fica, não é? Aí, abre parênteses, fecha parênteses. Então, é dBp, que a gente sabe que deu 50 metros para a nossa situação ao quadrado, tá bom? Somado com a diferença de altura também ao quadrado, 28 ao quadrado. Fica um negócio assim, tá bom? Aí, se eu fizer essa conta, ela vai dar esses valores bem aqui, tá bom? A minha y final, ele vai ser a junção do meu y1, ou seja, eu vou concatenar no MATLAB, é só fazer isso, tá bom? Então, concatenei. E o meu x de distâncias vai ser o meu x com o meu x2, tá? Então, fiz. Aí eu posso fazer o meu plot de x
com y, tá bom? Perdão pela confusão, não vinha preparado para fazer isso. E tá aqui, tá bom? A gente tem até como ver onde foi o ponto onde a gente fez a mudança de equação. Tem uma descontinuidade estranhazinha bem aí, mas é basicamente essa equação. Vocês entenderam? Ah, perfeito. Agora sim, pois é, exemplos assim ficam bem mais fáceis de resolver essa Pois questão. é, só que aí eu já esperava que vocês já tivessem. Notavelmente fiz isso aqui em MATLAB, que me permite simplificar muita coisa. Se vocês estiverem usando Java ou qualquer outra linguagem mais baixo nível, como C também, vocês podem ter que fazer as operações um pouco mais de perto. Não necessariamente só se aproveitando das funcionalidades que o MATLAB traz. Mas se vocês estiverem usando Python, tem muito pacote de Python que funciona como o MATLAB funciona também, não é tão complicado. Tanto Python e MATLAB são bons para trabalhar com vetores e matrizes, tá bom? Beleza. Explicado isso, bora passar para a próxima. Vocês estão vendo já? Sim, dá para ver. Considere uma sensibilidade no receptor de menos 102 dBm, tá bom? Em margem de link de 10 dB, potência de transmissão de 45 dB, ganho de antena transmissora e receptora de 10 dBi e 0 dBi, respectivamente. Calcule a distância máxima nas condições especificadas. Eu queria saber, boa parte das pessoas até respondeu essa pergunta, mas qual foi a dificuldade com ela? A gente tinha as equações nos slides, tinha tudinho. Qual foi a dificuldade aqui? E André, essa questão da margem de link, eu não entendi. Onde é que ela entra? A margem de link, a gente falou dentro dos nossos slides. O que é a margem de link? A margem de link é a margem que vai existir entre o sinal recebido de fato e uma margem que tu coloca. Ela é uma opção do projetista, certo? Num dos slides estava isso. Entendeu? Tá ok, certo. Tá? Então isso aqui é basicamente continha, pessoal. No caso, olha o que vai acontecer bem aqui, olha. Esse foi um código de exemplo, porque eu não quis fazer na mão, fiz no MATLAB, né? Aí eu coloquei várias frequências, não botei só 950, mas a primeira é 950 mega, aí tem 1.8 GB, 2.1 GB e 2.5 GB. Aí, no caso, pode só utilizar mesmo a equação de os dados, né, que a gente deu. E bem aqui, por exemplo, a sensibilidade com a margem, ela vai representar a nossa potência recebida, né? A sensibilidade é a mínima potência para eu poder decodificar, né? E a margem é tipo um valor, que nem ele falou, né? Para não ficar exatamente operando a sensibilidade dele, né? Tem que ter uma margem aí de diferença, uma potência um pouco elevada. Então, essa é a potência recebida. Aí, nesse caso, é só utilizar aquela fórmula lá da perda em dB, né? Que, no caso, era não tem muita coisa, olha, por exemplo, a perda em dB, ela vai ser, não é, no fim das contas, igual ao sinal transmitido, mais os ganhos nas antenas, menos a potência do sinal que foi recebido, tá bom? Essa é a mesma equação que está no slide, mas o loss passou para o outro lado a gente sabe que a sensibilidade do nosso receptor é menos 102 dBm, só que a gente quer colocar uma margem de link de 10. Então, ao invés disso aqui ser o nosso mínimo vai ser 10 mais 102, porque dBm mais dB é uma coisa que tu pode fazer e o resultado vai dar dBm. Vai dar menos 92 dBm, entendeu? Certo. E aí, essencialmente, vai ficar menos 92 dBm nessa parte bem aqui, tá bom? O ganho nas antenas, ele vai ser o quê no final? O ganho nas antenas, ele vai ser 10 dB na transmissora e 0 dBi na receptora. Então, tu vai somar 10 mais 0, tá bom? Na verdade, o que vai acontecer é que tu vai somar 0 mais esse valor bem aqui, certo? É isso mesmo, porque dBi tu pode somar, exatamente. Aí tu vai somar 10 mais 0 mais menos 92, menos 92, o resultado vai acabar sendo 102, não é? 147 dB. 102, mais a potência de transmissão, no fim das contas vai ficar 147. Então, essa é a máxima perda que tu poderia ter, 147 dB, tá bom? Feito isso, uma vez que tu sabe que a perda máxima é de 147 dB, tudo que tu tem que fazer é aplicar lá na equação de Friis, certo?
Só que a gente pode usar a perda no espaço livre para... Eu acho que foi nesse ponto que as pessoas se confundiram, porque elas usaram a equação dessa perda essa daqui, no caso, né? Se tu só tá com que a perda a em distância é dB, em é muito mais quilômetro fácil e a utilizar frequência essa... é em mega, entendeu? É. Não, esse que é o problema. Eu resolvi achei melhor usar a linear, porque no caso é só converter de dB para linear e usar a de cima. Na de baixo, tem que prestar atenção que a distância é em quilômetro e a frequência é em mega. Aí eu acho que pode ter sido isso que fez com que não dessem o valor correto, né? Que eu não vi ninguém que encontrou o valor correto da distância. De qualquer forma, só de ter usado a equação já vale alguma coisa. Sim, Isso aqui, sim. pessoal, como a gente falou, é em quilômetro e essa frequência é em mega, tá bom? Então é só aplicar essa equação aqui do outro lado. Supondo que tuas perdas de frequência deem, por exemplo, 50 aqui do lado, aí tu só vai ter que passar esse 50 para o outro lado, aí ele vai subtrair de 147,5 e vai ficar menos 97,5, eu acho. E aí tu basicamente vai tirar o logaritmo fora, vai passar o 20 dividindo e vai descobrir qual é o expoente para descobrir qual é a distância. Basicamente mas isso. daí dá mais trabalho. Mas Entenderam? antes usar a primeira. Não, porque de qualquer forma tu vai ter que descobrir qual é o expoente do... Porque tu vai ter que tirar de dB para linear. No fim das contas, tu ainda vai ter que fazer... de dB para linear, né? No caso, deu Então no 147 fim das dB contas, para a linear. quantidade de trabalho é quase a mesma, não muda, escolhendo uma equação ou outra. Só que nessa de cima é o que a Dainara falou, tu pode escolher a unidade que tu usar, desde que tu escolha unidades de distância que batam com a velocidade da luz que tu está considerando, certo? E nessa de baixo não, tu fica limitado a megahertz e quilômetros, tá bom? Alguma dúvida? Eu consegui entender. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém chegou na resposta de 560 e pouco quilômetros? Eu cheguei bem longe. O meu deu... André 15 Nogueira metros. disse que chegou na resposta de 500 e poucos quilômetros, tá bom? Que bom. Então, tudo bem. Eu ainda não verifiquei a questão de todos, eu só vi o que o pessoal resolveu e o que não resolveu, mais ou menos. Assim, o que vocês tentaram resolver ou não, entendeu? Aí, beleza, essa foi a questão 6, tá bom? E aí a Dainara até fez o favor de colocar a gente aqui para a distância que ela pediu para vocês colocarem lá, para a frequência que ela pediu para vocês usarem lá, que deu 562 quilômetros, tá? Aí, por fim, a gente vai ter o próximo. A relação é sinal-ruído, tá bom? Essa aqui, eu acho que ninguém resolveu também, tá? Então, só para ficar claro, essa equação ela vai ter o seguinte formato, né? Um sinal de tempo discreto, então tu tem várias amostras discretas que vão ser a soma de um sinal desejado e de um determinado ruído, não é? Que é um ruído gaussiano branco. Então, a soma desse sinal desejado, ela tem uma potência de 10 dBm, tá bom? E beleza, e é um sinal de frequência de 3 Hz. Os sinais não estão correlacionados. Informe a amplitude de SN e a potência de VON tal que a SNR é igual a 10 dB. Tainara, tu quer explicar? Eu posso explicar, no caso. Uhum. Essa questão ela é mais simples, no caso, por exemplo, quando a gente quer calcular a potência da senoide discreta, se a gente lembrar, né, que ele diz que foi feita a partir de uma senoide contínua, né? Então, se a gente fizer a amostragem corretamente, a potência entre as duas senoides vai ser a mesma. E a potência de uma senoide contínua ela é simplesmente a amplitude, né, dessa senoide ao quadrado dividido por 2. E a potência ele deu, né, 10 dBm. Então, a gente pode converter 10 dBm para watt. Nesse caso, eu converti aqui 10 dBm para watt, daria 10 elevado a menos 2 watts, né? Uhum. E nesse caso, usando a primeira equação, que a potência é igual que no caso, passando para o outro lado, né? A amplitude fica a raiz quadrada de 2 vezes a potência. E a gente encontra na resposta da letra A, né? Que a amplitude, no caso, é 0,4142 volts. Então, ela é bem simples de resolver, essa primeira parte, né? Então a segunda tranquilo. parte, eu achei agora que eu não tinha percebido antes, é que os sinais não estão correlacionados. Tá certo. Então, estão descorrelacionados. Aí pode descorrelacionados, exatamente. que se não pudesse, eu já ia ver essa. Eu resolvi errado, então. Não, No deu caso, certo. a SNR, que, né, a letra B, né, ele informa que a SNR é 20 dB. Aí a gente lembra que a SNR é a potência do sinal desejado, que no nosso caso é o S, dividido pela potência do ruído. E ele pergunta, qual é a potência do ruído? Então,
Então é simples, a gente tem a nossa SNR que é 20 dB, a gente pode converter para a escala linear. Vira SNR que é 20, vira 100, né? 10 ao quadrado. Então, a potência do sinal recebido pela potência do ruído é igual a SNR, a gente passa a SNR para baixo, a potência do ruído para cima, e encontra o resultado, que a potência do ruído é igual a 10 a menos 4. A gente Que pode é converter equivalente para a 10 a menos 4 watts, né, que fica igual a menos 10 dBm. Exato. Então, é bem simples essa equação, no caso, não sei por que vocês tiveram essa dificuldade. Talvez vocês não Alguém teve alguma lembrassem isso dúvida? da potência do seno, né? Não sei se esse foi o caso. Mas mesmo assim eu fiquei assim triste de ninguém ter tentado. Era só ter colocado uma potência por seno e aplicado bem aí que teria chegado num resultado. Não é nada muito complicado. Não é algo que a gente também sofra para interpretar qual é a potência de uma onda senoidal. No Google, nisso, rápido, tu acha, entendeu? Não é assim uma coisa de outro mundo. Tá bom? Então, assim, No caso, por exemplo, como a gente sabe que veio do sinal contínuo, né? Então a gente pode utilizar essa expressão direto, né? Mas a potência de um sinal discreto, ela já é outra expressão. Alguém sabe qual é? Um sinal aleatório discreto? Ou quer dizer, periódico. No caso, ele vira a somatória, né? No caso, o N em número de amostras, ele vira 1 sobre um número de amostras, que seria o período, né? Que está sendo repetido o nosso sinal amostrado. Aí a gente soma o sinal, no caso, esse S de N, ao quadrado. A gente soma todas as amostras dele dentro desse período. Não sei se alguém está recordando. Eu não anotei aqui, mas é mais ou menos isso. É um número sobre o número de amostras, que é o período, né? Somatória de todas essas amostras do S de N ao quadrado, né? Módulo de S de N ao quadrado. Essa é a potência dele, né? No caso, se eu não tivesse dado as amostras, se eu tivesse dado as amostras, né, já poderia calcular por essa expressão, mas como ele não deu e falou que veio de sinal contínuo, ele pode utilizar a expressão do sinal contínuo. Tá bom? Então, não era uma coisa complicada. A gente esperava que vocês tivessem feito, tá bom? Então, até o que foi a questão 7, a gente considerou as questões básicas. O Francisco Nathaniel Lima Maia não recorda, tá bom? Mas fica na tua cabeça agora. Quando tu tiver um seno contínuo, a potência dele é equivalente a isso que tá aí, certo? A potência vai ser a amplitude ao quadrado dividido por 2, tá bom? Tá? A gente não vai entrar muito... na discreta. Ele não recordava da discreta. Tudo bem. Também não é uma coisa difícil de achar. É só procurar um Googlezinho rapidinho que também encontra. Agora, passando para a próxima, né? Aí, passando aqui, tinham mais 3 questões. Tipo, 4 questões. As questões anteriores, elas foram bem, assim, na nossa cabeça básicas. A gente esperava que todos vocês, ou a maioria, conseguissem responder pelo menos algumas delas, certo? Essas aqui já estão mais relacionadas à ideia do que a gente passou. Primeiro, por que ninguém conseguiu responder essa questão? O que não foi entendido aqui? No meu caso, eu não consegui fazer a leitura certa do que a questão pedia. No caso, eu me perdi nessa parte da interferência intracelular. Foi bem aqui que eu tentei fazer, eu acho que eu tinha pego a ideia, mas quando eu cheguei nessa parte da interferência que eu me perdi. Tá. Fala para mim, quais são as interferências intercelulares aí? A que eu entendi, no caso, é esse usuário 2 e o 3. Não, essas são a inter ou intra? A intra... essas são intercelulares, né? Não, quais são as intercelulares? É isso que eu estou perguntando. Alguém pode se candidatar a dizer quais são as intercelulares? Deixa eu voltar a compartilhar só o meu coisa, porque aí eu fico mais livre para poder ver o chat. Pronto. Não? Pessoal, quando você está fazendo uma viagem intermunicipal, o que você está fazendo? Uma viagem dentro do estado. Tá. E quando você está fazendo uma viagem interestadual, o que você está fazendo? Uma viagem dentro... no caso, o inter dentro de alguma região, seria isso? Se você vai para outro país, você fez uma viagem... É verdade, faz sentido. Internacional. Exato. Então, inter quer dizer dentro ou fora? Tá fora, verdade. Exato.
Então, quando a gente fala de interferência intercelular, é aquela interferência que vem de fora da tua célula. E o que é interferência intracelular? É aquilo que está dentro da tua célula. Isso foi entendido? Sim, dá para entender. Certo? Então, Pois é. Então, já o Andrei Nogueira falou, são essas coisas que já estão especificadas aí. Eu acho que ele quis dizer que já estão com a potência. Sim, certo? Já até dá para dizer, olha, a potência da interferência. Então, quando a gente tem a intercelular, é que já está especificado. Qual equação eu queria que vocês utilizassem nessa parte bem aqui? Deixa eu voltar aqui na minha aula, acho que é na aula 2, né, Dainara? Sim, na aula 2. Tu tem aí, tu pode abrir para compartilhar, para mostrar para eles sem o atrapalhar? Posso sim. Sem eu Posso sim. tirar? Deixa eu só abrir aqui, quando eu abrir eu compartilho. Uhum. Aqui eu estava juntando vários conceitos, tá bom? Para ver se vocês sacavam. Vou tentar resolver parte a parte com vocês aqui. Mas dá para compartilhar as duas telas ao mesmo tempo? Eu não sei. Mas é melhor que tu compartilhe, porque eu não sei. Bora ver. Tenta Não. compartilhar. Bora. Eu tô aqui, vou compartilhar, vou ver se aparece. Vejo tua tela agora. Aí eu tenho como retomar a apresentação depois, assim é ótimo. Beleza? Então essa aqui era a equação que eu queria que vocês usassem, tá? No caso, a gente está tirando a média da amplitude ao quadrado do nosso sinal, que no fim das contas é a mesma coisa que tirar a potência. Então, em cima a gente tem a potência do sinal desejado, embaixo a gente tem a soma das potências do sinal que estão na mesma célula, mas não vão para o sinal desejado, a soma das potências dos sinais que são de outras células, mais a soma da potência do ruído. Vocês entenderam? Até porque isso é uma relação de potência, é SNR, entendeu? É módulo ou é normalizado? Aqui tu tá fazendo o quê? Tu tá fazendo a média do módulo ao quadrado. Se isso aqui for um elemento que é só escalar, por exemplo, é módulo. Mas se ele for um vetor, por exemplo, ele fica normalizado, entendeu? Tu tira a norma ao quadrado. Sacou aí? Beleza. Beleza. Só que aqui vocês nem precisavam se preocupar em fazer média ou norma, porque isso aqui já vai dar como resultado a potência, sacou? Eu já dei para vocês direto qual era a potência, tá bom? Qual era a minha potência bem aqui? Eu disse que a minha potência de transmissão é menos de 20 dBm, não é isso? Que é 20 dBm, vocês entenderam? Sim. Tá? Eu falei também quais eram as perdas de canal. Primeiro, qual é meu usuário desejado? É 1, 2 ou 3? A gente quer saber do usuário 1. Exatamente. Tu tá certo, Andrei. Só os intra tem que calcular qual é a potência recebida, entendeu? Então, olha o que vai acontecer. O meu usuário 1, ele vai ter um ganho de canal de menos 50 dB, tá bom? Então, qual é a potência que vai ser recebida por ele em sinal desejado? O desejado para ele, pelo que eu entendi agora, né? O desejado por ele é menos 50 dB, mas no caso vai ter a interferência de 10%. Não. Ah, tá. Não, tu não fez certo, tá bom? Oh, No caso, tipo, presta a atenção. base station eu tô falando. A base station tá transmitindo com 20 dBm, né? Então tem uma perda. Qual seria o sinal desejado dele? Uhum. Só a potência do sinal desejado, sem considerar interferência nenhuma. É igual a equação de Friis, né, que a gente fez, né? Olha, alguém falou menos 30. Andrei Nogueira está correto. É menos 30. No caso, basicamente, aqui eu representei como ganho, tá bom? Por isso que fica negativo. Mas como perda seria 50 dB. Aí ficaria 20 menos 50. Significa que o usuário recebe menos 30 dBm. Vocês entenderam? Entendi. Certo? E para calcular a potência dos sinais que são intracelulares, eu pedi que vocês fizessem a mesma coisa, entendeu? Tá bom? Só que eu disse que eu quero que a potência dos sinais intercelulares sejam 10% daquela do usuário interferente, tá bom? O que eu quis dizer com isso? Já do usuário interferente. Então,
o sinal desejado do usuário interferente 2, ou seja, qual é o sinal desejado do usuário 2? Ele vai receber uma potência total que acaba sendo de menos 50 dBm, e do usuário 3, que vai ser de quanto? De menos 60 dBm. Vocês conseguiram entender o porquê? Beleza. O Francisco entendeu. Tá. Então, vocês entenderam o porquê. E aí você vai ter menos 50 dBm, menos 60 dBm. Só que, essencialmente, essas duas grandezas têm que ser somadas. E dBm com dBm, tu não pode somar. Fora que eu quero que tu multipliquem ela por 10%. E também não é ideal fazer isso na escala de dB. Então, vocês vão ter que converter menos 50 dBm e menos 60 dBm para a escala linear. Alguém sabe como é que eu faço isso? Como é que eu faço essa conversão? Tem um slide também, eu apresento como fazer. Eu não sei se a Dainara tem ele aí para facilitar para você. Tenho sim, mas André, agora que eu percebi, eu acho que está com erro aquele slide de conversão de dBm para miliwatt ou para watt. Tá bom, então Eu acho depois que a gente tá, olha. mas- Alguém sabe como fazer? Francisco Nathaniel disse sim. Beleza. Então, essencialmente, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu valor em dBm, tá bom? E você vai dividir por 10, tá? Uma vez que você dividir o valor em dBm por 10, você vai ter, por exemplo, no caso é menos 50 dividido por 10, vai ficar menos 5, tá bom? E aí você vai subtrair 3, vai ficar menos 8, tá bom? E aí o que você vai fazer é que você vai fazer 10 elevado a esse valor. Então vai ser 10 elevado a menos 8, certo? E quando a gente converter o do outro, vai acabar ficando 10 elevado a menos 9. Entenderam? Então vai ficar desse jeito, 10 elevado a menos 8 e 10 elevado a menos 9, tá? E aí o que você vai fazer é que você vai somar 10 elevado a menos 8 menos 9, não necessariamente, porque eu queria que essas interferências fossem só 10% do valor do sinal desejado delas. Então, tu vai multiplicar ambas por 10 a menos 1 na frente, que é 10%, tá bom? E aí vai ficar, no final, 10 elevado a menos 9 e 10 elevado a menos 10. Eu acho que é isso, né, Daniela? Acho que sim. Tu tá E aí- mostrando resolução ou tá parado ainda? Tá parado ainda, eu tô primeiro explicando. Porque eu não sei se a resolução eu explico direto. Exatamente. Então, essencialmente, você vai fazer 10 a menos 9 mais 10 a menos 10, certo? Que no fim das contas vai ser a sua interferência intracelular. Vocês entenderam? Eu estou conseguindo acompanhar. Beleza. Aí, isso já foi para interferência intracelular. Então, a gente já sabe qual é o nosso sinal desejado. A gente sabe que é menos 30 dBm, graças ao Andrei Nogueira. A gente não converteu isso para dB, mas no fim das contas fica 10 elevado a menos 6, tá bom? Então, o nosso sinal desejado em linear, a gente tirou de dBm, colocou para linear, não é? Fica 10 elevado a menos 6. Aí, agora, tudo que a gente tem que fazer é converter cada uma dessas potências bem aqui para linear, certo? E aí, depois que a gente converter cada uma delas para linear, a gente soma todas elas, aí a gente vai ter a total potência intercelular interferente, tá bom? E aí, eu acho que eu não falei quanto deveria ser o ruído bem aqui. Isso fica em... Sem ruído. Eu acho que eu fiz sem ruído, tá bom? Se for assim, se eu tiver colocado um ruído, eu brigo comigo mesmo. Mas tá bom, bora continuar. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, olha, é convertendo as interferências intercelulares para unidades lineares. Então, tem menos 90, menos 100, menos 100, menos 110 e menos 120. Converti todas elas para unidades lineares, tá bom? Então, calculando a interferência intracelulares, bem aqui, que foi aquilo que eu fiz, ó. 20 dBm menos 70 dB, 20 dBm menos 80 dB, que deu menos 50 dBm, menos 60 dBm, tá bom? Eu converti para unidade linear, 10 elevado a menos 8, 10 elevado a menos 9, tirei 10% do valor, é equivalente a dividir por 10, então no fim eu fiquei com essas duas interferências, tá bom? E aí, continuei bem aqui. O ruído eu não coloquei, 1000 perdões, mas era menos 140 dBm, que no fim das contas vai estar 10 a menos 17, tá? E aí o sinal desejado do usuário 1, no fim das contas, é igual a menos 30 dBm, que é igual a 10 elevado a menos 6, tá bom? E a minha SNR é basicamente 10 a menos 6
dividido pela soma das potências intercelulares, pela soma das interferências das potências intracelulares, mais o ruído, entendeu? Soma das potências intercelulares, soma das potências intercelulares, mais o meu ruído. Quando eu fizer isso, eu vou obter 908. E aí, quando eu tirar o log 2 de 1 mais isso só para obter a taxa, isso significaria alguma taxa equivalente a 9,8 bits por segundo por hertz. Todo mundo entendeu? André, minha dúvida é só nesse finalzinho, o que é esse SINR? Cara, SINR... Tu sabe o que é SNR? Não que eu... Não. A SNR... Tu faltou a primeira aula, não foi? A SNR é a relação sinal-ruído. Tá. Quão mais forte o teu sinal desejado é em relação ao teu ruído. A SINR é simplesmente o quão mais forte o teu sinal desejado é em referência ao ruído e interferência, entendeu? Não, eu conheço, só não reconheci a sigla mesmo. Mas eu conheço. Pois é SINR. E tinha a equação do slide, então a gente esperava que vocês conseguissem fazer. Eu não achava tão complicado, entendeu? Eu ainda vou pedir para que vocês façam. Vocês conseguiram entender? Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Mais ou menos. Tá. O que tu não entendeu, Rafael Castro? Pode ir desde o começo. Só coloca lá no primeiro slide, lá, no outro lado da figura. Uhum. Até aí dessa conta eu consegui acompanhar. Não, na figura lá. A figura? Aqui? Pode falar. Aí tem 3 células, né? Cada célula tem uma base station, né? Tem. Não é isso? Que cada uma transmite 20 dBm, né? Não. Eu já falei direto em potência qual era a interferência, entendeu? Eu não sei qual é a potência de transmissão dessas duas base stations, por exemplo. Eu só especifiquei que a BS transmite 20 dBm, mas, tipo, isso só é uma consideração que tu vai levar em conta para essa bem aqui, entendeu? Porque aqui eu não especifiquei qual era a potência da interferência. Desses outros eu especifiquei. Tu conseguiu entender? Não. Não? Pensa comigo, se a minha interferência tem já menos 100 dBm desse usuário para esse usuário, do que adianta eu saber minha potência de transmissão dessa base station para esse usuário? Entendeu? Aham. Porque, do que adiantaria? Eu poderia, por exemplo, eu teria que saber qual seria o path loss desse usuário para essa base station, entendeu? Tá bom? E aí eu teria que calcular qual seria a potência recebida bem aqui, sacou? Entendi. Entendeu? E aí eu teria que calcular qual seria essa potência recebida, e aí eu calcularia essa potência recebida e ela daria um valor em dBm. Só que eu já estou te dando esse valor direto bem aqui. Agora tu conseguiu entender? Entendi. Entendeu? Então eu já estou te dando direto a potência da interferência. Eu fiz isso para todas as interferências que são intercelulares. Conseguiu entender agora? Intracelulares? Inter. Inter. O que é inter? Inter é o que é de fora, como eu falei pro camarada que ele perguntou antes. Eu falei, quando tu faz uma viagem intermunicipal, ele falou, tu viaja dentro do estado. Não, tu viaja para fora da cidade, era isso que eu queria que falasse. Aí eu falei, quando tu faz uma viagem interestadual, eu queria que ele falasse, tu viaja para fora do estado. Ele falou, tu viaja dentro do país. Aí, quando eu falei, quando tu viaja para fora do país, tu fazendo uma viagem internacional, aí ele sacou. Quando é de inter, é de fora, entendeu? Quando é intra, é de dentro. No caso, na parte intra, eu não te dei quais eram as interferências direto. Eu te dei quais eram os path loss, entendeu? E eu te falei que a interferência desses dois usuários para o primeiro usuário era 10% do sinal desejado deles. Então, com a potência de transmissão e com o path loss, tu calcula o sinal desejado, tira 10% dessa potência e isso é a interferência desse usuário, entendeu? Tá? Isso era uma consideração específica dessa questão. Então era isso que era para te ter feito. Se ficou claro, o resto para ti vai ficar bem claro, porque eu simplesmente converti para unidade linear. Bem aqui foi quando eu tirei o 10%, ó, não sei se está conseguindo enxergar, tá bom? E aí eu segui em frente, certo? Daqui foi só aplicar lá na equação, que é basicamente o sinal desejado dividido pela soma das potências interferentes intercelulares, pela soma das potências interferentes intracelulares, somado também com a potência aqui do ruído, tá bom? Que eu não coloquei na questão, que eu não era para ter falado, mas como ninguém tentou resolver, no fim das contas, nem coisa, que aí vai dar um valor, entendeu? Esse valor vocês podem transformar para dB se quiserem. Eu, opcionalmente, ainda expandi a questão calculando qual seria a taxa que o seu usuário alcançaria, no caso que é a taxa em bits por segundo por hertz, falta o por hertz aqui do lado,
que daria 9,8 bits por segundo por hertz. Entendeu? Tá, beleza. Tá, então todo mundo entendeu. Isso aqui foi só um exemplo para vocês concluírem. É melhor tu definir que intercelular é intracelular é. Tá bom, pessoal, eu vou colocar isso na questão, tá bom? Mas isso é um conceito básico. Vocês meio que já deveriam saber. A intercelular é de fora e intracelular é de dentro, tá bom? Então, eu ainda vou querer que vocês façam essa questão mesmo, eu já tendo dado basicamente a resposta agora. Eu vou ver se eu mudo, talvez, qual é uma potência de transmissão, só para vocês fazerem os cálculos de novo. Talvez eu mude a potência para 30 dBm, mas eu vou ver com a Dainara como é que eu faço, tá bom? Aí, beleza. Continuando, não é? Tá, bora para a próxima questão. Beleza, exercício de bloco de coerência, tá bom, pessoal? Aí, calcule o tamanho do bloco de coerência para o usuário dentro do carro da figura abaixo. Considere frequência portadora de operação de 3,5 Hz e que a UE e a AP estão a 1,2 e 10 metros de altura do chão. Pessoal, aqui não tem nada complicado. Não sei se a Dainara tem um slide, mas eu dei um slide onde apresentava as equações que apresentavam a fórmula para o cálculo do tempo de coerência e da banda de coerência. Tem como compartilhar esse slide, Dainara? Tô botando aqui, tô aqui no slide já. Não sei se vocês estão vendo. Tu tem que apertar em você está apresentando, aí coloca para te sobrepor minha apresentação. Nem sei onde é que fica isso. Então apresenta isso só. Eu vou parar de compartilhar e apresentar de novo. Tá. Ah, não, achei onde era. Depois, quando eu fui parar de compartilhar, eu achei. Estão vendo? Ainda não. Calma, vai aparecer agora. Ainda tá atualizando. Agora sim. Viu? Então, bem aqui eu dei para vocês como calculava o tempo e a banda. E é basicamente pegar o tempo e multiplicar pela banda e tu tem o cálculo da distância, tá bom? O tempo ele é uma equação bem simples. Velocidade da luz sobre 4VFC, tá bom? Alguém faz essa conta para mim. Quanto é a velocidade da luz? Alguém me fala. Tô olhando em chat ou... A da luz é 3 vezes 10 oitava. 3 vezes 10 a oitava, beleza. A nossa velocidade na figura era quanto? Era 40 km por hora, certo? 40 km por hora em metros por segundo, já que a nossa velocidade da luz está em metros por segundo, é quanto? Não se preocupa, André Nogueira, eu vou colocar a definição agora para facilitar para vocês, tranquilo? Tá. 40 km por hora é... Alguém já me falou? Quanto é, pessoal? 40 km por hora em metros por segundo? Isso. Tá, beleza. Alguém me falou. Ah, o André Nogueira já calculou direto o tal si. Fica 1,93 milissegundos. Beleza, então ele já fez a conta direto. Eu acho que tá certo. Eu não tenho certeza aqui, deixa eu confirmar. Tá certo. Tá certo o cálculo dele, tá bom? Então, por exemplo, para o tempo de coerência era muito fácil, certo? A fazer a conta. Já tá dando a velocidade, tá bom? Para a banda de coerência, é a velocidade dividido por 2 vezes a diferença da distância máxima menos a distância mínima. Agora eu vou voltar para a minha apresentação, certo? E aí a gente só vai analisar aquela figura e tentar fazer um conjunto de relações trigonométricas, não é nada muito complicado, certo? Então, se a gente prestar atenção bem aqui, olha, qual é o caminho que percorre a maior distância, certo? No caso, o caminho que percorre a maior distância, com certeza é um desses dois do lado, tá bom? Ou é esse, tá bom? Ou é esse. Eu acredito que seja esse laranja, bem aqui, o caminho de maior distância. No outro eu fiz, só para verificar. E o caminho de menor distância, notavelmente, é o caminho Lois, é o caminho lilás. Vocês entenderam? Certo? Tô entendendo. Uma vez que vocês façam isso, o que a gente vai fazer é obter distâncias 3D de cada um dos caminhos. No caso, o caminho 1, eu disse que era 11,25 menos 2,5, então 11,25 menos 2,5. Deixa eu ver do que é esse 11,25 menos 2,5 elevado ao quadrado.
30 pontos mais 1 ponto, 1 ponto 2. Eu acho Esse que é o aqui roxo. Hã? Eu acho que é o percurso roxo, né? A altura do roxo. 11,25. Eu acho que esse aqui é o percurso roxo. O roxo tem que ser o menor. É o menor, não é? Então acabou dando 66 metros, tá bom? Em termos de distância 2D, perdão. A distância 3D do caminho 1 eu já calculei direto, então basicamente foi a distância daqui para cá, tá bom? Então eu calculei qual seria essa distância bem aqui, no caso 12,5, não é? Não, perdão, é essa altura daqui para cá, porque o carro está a 11,25, só que o poste está a 2,5. Agora eu enxerguei o que eu fiz. Aí fica 11,25 menos 2,5 nessa dimensão, tá bom? Tá? Então daqui para cá é 11,25, tá bom? Daqui para cá eu fiz uma conta parecida, só que aqui já é direto, é 30 mais 35, então fica 65 metros. Então eu peguei cada um deles, mas a altura eu levei ao quadrado e tirei a raiz de todo mundo, ou seja, basicamente normalizei e obtive a distância 3D. Todo mundo entendeu, pelo menos, a distância desse caminho 1? Sim, eu entendi. Tá, beleza. Quanto ao caminho 2, aí eu já fiz diferente, certo? Já foi diferente porque, essencialmente, tu primeiro tem que fazer essa distância bem aqui, tá bom? 2D, depois somar com essa distância bem aqui, tu calcula. Se tu pegar todos os pontos que eu dei bem aqui, por exemplo, essa distância, tu sabe que a distância daqui para cá é 12,5 menos 11,25, tá bom? Vertical. Em termos horizontais, ela é igual a 30 metros. Essa aqui, em termos horizontais, é igual a 35 metros, e em termos verticais, é igual a 12,5. Tu tem como obter a distância 2D daqui para cá e a distância 2D daqui para cá, entenderam? Certo? E uma vez que tu tenha obtido a distância 2D, tu soma essas duas distâncias 2D, e aí tu vai saber qual é a distância total percorrida por esse caminho laranja. Entenderam? 2D. Só que a gente não quer a distância 2D, a gente quer a 3D. No outro, eu calculei a distância 3D direto, que dava para fazer, mas aqui eu vou calcular ela intermediariamente. Então, primeiro eu calculo qual é a distância 2D, elevo ao quadrado e somo com a altura, a diferença de altura elevado ao quadrado e tiro a raiz e eu obtenho a distância 3D de qualquer jeito. Isso aqui foi dado na questão também, caso vocês tivessem que fazer algo assim. Quando eu fizer isso, eu vou obter uma distância de 67,70 metros. Quando eu fizer a mesma coisa para o último caminho, o caminho vermelho, eu vou obter uma distância de 67,97 metros. Aí eu vou saber, olha, minha distância máxima é 67,97 metros. Minha distância mínima é 67,17 metros. A minha banda de coerência é C dividido por 2 vezes o módulo da distância máxima menos a distância mínima, que no fim das contas é 3 vezes 10 a oitava dividido por 1,8. Eu já fiz direto essa subtração daqui para cá, certo? E calculei. E minha banda de coerência deu 8, um número gigantesco em hertz. Eu acho que isso aqui é 83 MHz, só para ficar claro, certo? Calculo o tempo de coerência e pego o meu tempo de coerência, multiplico pela minha banda de coerência e obtenho o meu bloco de coerência, que vai ter 160.730 amostras. Ficou alguma dúvida? Eu entendi perfeitamente o cálculo. André, pode só reforçar o que seria a diferença da distância 3D para 2D? Só reforçar. Cara, é o seguinte, tu estava enxergando de uma perspectiva aérea, não é? Então tu estava enxergando desse jeito aqui, tá bom? Só que, Dainara, tu pode colocar na aula 1, para eu não ter que sair do slide. Aí na aula, eu acho que na aula 1 eu coloco uma perspectiva lateral. Já vai. É essa daqui, André? Mostra aí que eu não tô vendo. Ainda não tá aparecendo? Aqui eu consigo ver. Apareceu. Tá, tranquilo. Que eu não tava vendo. Se tu olhar da perspectiva lateral, tu vai verificar que existe uma distância 2D, que é quando a gente não considera a altura ou a diferença de altura, e existe uma distância 3D, que é quando a gente considera a diferença de altura. Entendeu? Entendi, sim. Obrigado. Sacou? E geralmente essas considerações de distância, elas sempre levam em conta a distância 3D,
porque a gente vive num universo que é 3D. Tecnicamente são 4 dimensões contando com o tempo, mas é 3D, entendeu? Sim, Tá bom? sim, entendi. Beleza, então. Eu vou voltar para minha apresentação. Então, essencialmente era isso que a gente queria que vocês fizessem. Não era uma questão tão complicada assim de se fazer, tá? Mas ninguém conseguiu resolver. Tá. Aí um exercício de Noma e Seq. Essa aqui ficou confusa, então eu vou explicar para vocês direto, tá bom? No caso aqui eu vou tentar fazer um procedimento de Noma, tá bom? Eu tenho uma modulação 4 QAM, uma modulação de 4 símbolos, e eu sei que os meus coeficientes de potência foram 0.7, 0.2 e 0.1. Se o sinal recebido pelos usuários for 0.71 menos 0,09J, desconsiderando qualquer ruído, quais foram os símbolos recebidos pelo usuário 1, 2 e 3? Noma, ele começa... então essa é a minha constelação, tá bom? Só para ficar claro, tá? E eu quero saber quais foram os símbolos recebidos pelos usuários 1, 2 e 3, considerando que todos eles receberam esse símbolo bem aqui, tá? Então, o sinal recebido pelo usuário que está mais distante, que seria o usuário 1, ele é esse, tá bom? Ele vai pegar o sinal que foi recebido e dividir pela raiz com o coeficiente de potência que é dele, tá bom? No fim das contas, ele vai obter um sinal que vai ser menos 0,84 menos 0,1J, tá? Se vocês olharem bem aqui nossas zonas de decisão para os símbolos que eu coloquei, elas seriam exatamente os nossos eixos. Então a gente sabe que 0,84 menos 0,1J vai ficar mais essa região bem aqui, equivalendo ao símbolo 1 menos J, entenderam? Tá? Então o usuário 1, que é o usuário que está mais distante, recebeu 1 menos J. Conseguiram entender? Tá, ninguém respondeu nada. Eu acho que, o Francisco respondeu que sim. Beleza. Quando a gente for para o usuário 2, o que vai acontecer? O usuário 2, para ele poder decodificar o sinal dele, ele primeiro tem que decodificar o sinal do usuário 1. Aí que tá, a Noma usa SIC, que é uma interferência sucessiva, então um cancelamento de interferência sucessivo. Então ele vai ter que saber qual é o sinal do usuário 1. Então, ele vai primeiro fazer esse mesmo procedimento que o usuário 1 fez para descobrir qual é o sinal, e uma vez que ele saiba, ele vai pegar o sinal que ele recebeu e subtrair do sinal recebido pelo usuário 1 vezes o coeficiente dele em raiz, tá bom? E aí ele vai obter um sinal, que analisando pelos nossos quadrantes, vai cair aonde? Menos 0,13 mais 0,75, vai cair bem aqui, entendeu? Então o sinal recebido vai ser menos 1 mais J, tá? E o usuário 3, ele vai ter que primeiro decodificar o sinal do usuário 1, depois decodificar o sinal do usuário 2, e aí depois que ele souber quais são os sinais dos usuários 1 e 2, sendo que para decodificar o sinal do usuário 2, ele vai ter que fazer esse processo aqui de eliminar a parte do usuário 1, ele vai pegar o sinal que ele recebeu, menos o sinal do usuário 2, vezes o coeficiente de potência, no caso, tirado raiz, menos o sinal do usuário 1, vezes o coeficiente de potência dele em raiz também, tá? E aí ele vai obter uma resposta bem aqui, que vai dar o quê? Vai dar 0,31 mais 0,31J. Aqui eu divido pelo ganho de canal só pelo coeficiente de potência, só para normalizar. Mas no fim das contas, vocês vão prestar atenção que isso aqui já vai cair nesse quadrante bem aqui. Então o sinal recebido foi 1 mais J, certo? Então quais foram os 3 sinais recebidos pelos usuários? Menos 1 menos J, 1 menos J, menos 1 mais J e 1 mais J. Então, esse único sinal, que é menos 71 menos 0,9J, ele carregava nele 3 sinais diferentes, entendeu? Um mesmo bloco de recurso e frequência. Por isso que é não ortogonal. Vocês conseguiram entender? No usuário 1, por exemplo, é 0,84, né, menos 0,1. Como é que tu chegou no quadrante sudeste para saber que é 1 menos J? Cara, quando a gente está trabalhando com constelação e a gente recebe um símbolo, raramente o símbolo vai chegar em cima de onde fica realmente o teu símbolo da constelação. Ele chega um pouquinho deslocado, entendeu? Tá? Por causa do ruído, às vezes. Apesar de ter desconsiderado o ruído, o nome ele insere um deslocamento, entendeu? Tá bom? Eu não tô te ouvindo, tu entendeu?
Foi o Cleison que perguntou? Não. Tá, não sei se tu entendeu, mas essencialmente ele vai chegar deslocado. Então vão existir coisas que a gente chama de regiões de decisão. Minha região de decisão aqui é meus próprios eixos, ó. São regiões que vão ficar intermediárias entre os símbolos. Ó. Esse eixo passa bem na metade entre esse e esse símbolo, e esse eixo passa bem na metade entre esse e esse símbolo. E, consequentemente, eu sei que qualquer símbolo que caia nessa parte bem aqui vai estar mais perto desse símbolo do que de todos esses bem aqui. Essa é basicamente a ideia da região de decisão. Quando eu obtive o sinal nessa área bem aqui, 0,84 é menos 1 menos J, ou seja, ele caiu mais ou menos bem aqui, certo? Eu sei que ele está mais perto desse símbolo, então eu assumo que o símbolo recebido foi esse bem aqui, entendeu? Entendi, beleza, valeu. Tranquilo? Então, essencialmente é isso, tá? Então, é assim que Noma funciona. Alguém tem mais alguma dúvida? Beleza, então. Então, eu vou continuar, beleza? Por fim, eu tentei explicar com vocês uma ideia de OFDMA em MIMO, tá bom? Para falar, um sistema LTE utiliza um OFDMA com espaçamento de portadoras de 15 kHz e uma configuração de prefixo cíclico que resulta em 14 símbolos OFDM a cada 1 milissegundo. Considerando as bandas de 20 MHz, tanto para o uplink quanto o downlink, aí sendo que eu digo que apenas 90% é útil, e uma operação MIMO 2x1, calcule a taxa de pico de downlink para modulação 64 QAM e modulação 256 QAM, tá? Pessoal, isso aqui eu gostaria que vocês resolvessem, tá? Então eu vou tentar dar para vocês só o caminho. Pode ser desse jeito? Perfeito, dá pra gente fazer. Tá. Se a gente entender a explicação, fica bacana. Pois é, eu esperava, não vou dizer que eu não esperava, que poucas pessoas resolvessem essa questão em específico, porque já pedia mais coisa. Eu vou acabar a aula hoje 18h30, tá bom? Só para ficar claro. Eu vou só dar o caminho dessa questão, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a aula... Deixa eu ver... Eu acho que é a aula 2 ou é a aula 1, Dainara? É a 2. A 2, é. Tá... Tá, isso aqui, pessoal, é um OFDMA, tá bom? Então, quando vocês estão falando com OFDMA, se vocês prestarem atenção na questão que eu falei, é o seguinte, vai resultar num tanto de símbolos por microsegundo, tá bom? E eu vou ter uma banda, tá bom? E um espaçamento de largura de banda bem aqui, um espaçamento de subportadora. Então eu vou tentar, só que vocês me ajudem, pelo menos falando para ficar claro. Deixa eu ver aqui na lista para vocês. Eu falava que tinha uma banda total de 20 MHz e que 90% dela era útil. Quanto é o tamanho da banda útil? Só perguntando. Alô? Qual é o tamanho da banda útil? Se eu tenho uma banda de 20 MHz e só 90% dela é útil, qual é o tamanho da banda útil? Acho que ninguém quer responder, porque é 90% de 20. É, só 90% de 20, pessoal, que é 18, tá bom? Ah, o Ailton respondeu, beleza. Então 18 MHz, exatamente. Se eu tenho um espaçamento de 15 kHz entre as subportadoras, certo? Quantas subportadoras eu vou ter em 18 kHz? É basicamente pegar os meus 18 MHz, que é a mesma coisa que 18.000 kHz, e dividir por 15, certo? Então vai ser 18.000 dividido por 15. Quantas subportadoras eu vou ter? 1.200, tá bom? Certo? Então eu vou ter 1.200 subportadoras. Tá.
sabendo que eu tenho 1.200 subportadoras, eu falei que o OFDMA, que o LTE tem uma configuração de prefixo ciclo que vai resultar em 14 símbolos OFDM a cada 1 milissegundo. A gente presta atenção que existe uma quantidade de símbolos por tempo para cada subportadora. E vão existir 14 símbolos desses a cada milissegundo. Isso significa que em 1 segundo, quantos símbolos vão existir em cada subportadora? Bom, 1 milissegundo é 1 milésimo de segundo, não é? Então é 1.000 vezes 14. Vão existir 14.000 símbolos, tá bom? Se vocês pararem para pensar. Então, você tem 14.000 símbolos, tá? Qual é a modulação que eu vou utilizar? A modulação que eu vou utilizar tem que ver bem aqui. 64 QAM. 64 QAM. 64 QAM é quantos bits por símbolo, quantos bits por amostra, certo? Se vocês pararem para pensar, 64 QAM é 6, não é? 6 bits por amostra, não? Não, perdão, é 8. Confundi, tá. Acontece, a minha cabeça não tá tão bem agora. São 8 bits por amostra. Não é 6 mesmo? Não, é 8, porque 6 vezes 6 logo é na 36. base, não, é logo na base 2 de 64. Mas Dainara, 8 vezes 8 é 64. Pois é, mas eu pensei que tinha que fazer log na base 2 de 64. Não é raiz quadrada de 64. Aqui, log na base 2 de 64 deu 6. Ah, é verdade, tem que fazer 2. Tá certo, é 6. A linha que me Falou certo da confundiu. primeira Não, tem que vez. ser 8. Aí eu disse, não, é 6 mesmo. Então eu acertei, eu não tô com a cabeça tão ruim. Então são 6 bits por amostra, tá bom? Então você tem 14.000 símbolos ou 14.000 amostras, certo? Cada uma carregando 6 bits e você tem 1.200 subportadoras. Bicho, é fácil. Vira continha. 1.200 vezes 14.000 vezes o número de bits por amostra, show. Tenho a capacidade minha aqui, pronto. E aí depois, se o sistema é MIMO, não é? Dependendo de quantas antenas eu tiver no meu transmissor, se for 2 antenas, por exemplo, minha capacidade é multiplicada por 2. Se for 3 antenas, minha capacidade é multiplicada por 3. No exemplo que eu dei para vocês, era 2. Multiplica mais uma vez e pronto, tu tem a resposta. Vocês conseguiram entender? Não é nada muito complicado. Ou seja, eu pedi para vocês calcularem a capacidade de uplink e de downlink, certo? Tem que lembrar que um tem múltiplas antenas na transmissão, que é o caso de downlink, mas no uplink só vai ter uma antena na transmissão. E eu ainda falei quanta antena tinha na BS e quantas tinha na UE. Era 2 antenas na BS e uma na UE. E eu pedi só para vocês fazerem por 2 modulações. 256 QAM, a diferença é que agora sim vai ser 8 bits por símbolo, 8 bits por amostra. Tá bom? Conseguiram entender como fazer essa questão? Beleza, então, certo? Então, pessoal, é isso basicamente, tá bom? Eu vou considerar, a gente vai abrir uma segunda atividade que vai ser lista 1 reboot, tá bom? Para depois da aula de hoje vocês postarem lá, tá? A gente inclui novas questões também. A gente pode incluir novas questões, a gente vai ver como é que a gente vai fazer, tá bom? No caso, eu vou ver depois com a Dainara como é que fazer, talvez a gente modifique uma ou outra questão, tá bom? E aí vocês respondem essa lista 1 reboot, e aí essa lista 1 ela vai ficar, quem responder algumas questões vai ganhar alguma coisa extra, tá bom? Mas eu gostaria que vocês fizessem isso, se tudo tiver ficado claro, tá? E deu 18h30, eu tô encerrando a aula, tá bom, pessoal? André, você segue algum livro, alguma coisa aí? Cara, todos os livros que a gente está usando, todos os materiais estão na área da turma. Se vocês estivessem usando o Classroom, eu sinceramente estou achando assim que o pessoal não está usando. Mas o Classroom tem tudo lá. Tem os livros, tem as apresentações, está tudo lá. Tá. Tu ainda não viu? Não, já vi, só que eu não consegui ver o que tu tá Tá falando. lá no Drive. Lá no Drive Não, tem não, resposta. Lá no Mas Drive vocês tem... podem perguntar também, né? Por exemplo, se a gente puder mandar algum exercício que é parecido, ou explicar por e-mail. Pois eu fiquei surpreso, porque ninguém conseguiu resolver. E ninguém mandou nenhuma mensagem pra gente. Pra não dizer que nenhuma pessoa não mandou nenhuma vez, teve uma aluna, eu acho, que mandou uma mensagem pra Dainara um dia e ela respondeu. Se vocês não estavam conseguindo resolver, era pra falar com a gente deixou claro, tá bom? Então,
Vamos tentar melhorar a comunicação da próxima vez, aí vocês fazem essa lista reboot, tá bom? Se vocês encontrarem algum Ok. erro, esse tipo de coisa, é só perguntar também, né? Que tipo, tava faltando alguns dados nas questões. Esse daí do ruído, se alguém tivesse lembrado, qual é a potência do ruído, poderiam ter pedido quais são esses dados, né? Tá bom? Aí, E só aí é perguntar. isso. Na próxima aula, eu vou continuar com o conteúdo, tá bom? Aí, essa lista 1 reboot, eu não vou mais olhar ela em sala de aula, tá? Ela já vai ser só uma tarefa mesmo, não vai ser uma lista que eu vou resolver mais em sala de aula, tá? Eu vou ver com a Dainara que modificações a gente vai fazer na lista para postar o reboot, tá bom? Aí vocês respondem, e aí eu já não vou mais apresentar em sala de aula, eu já vou dar continuidade ao conteúdo agora, tudo bem? Tá ok. Dessas, a que mais vai dar trabalho, eu acho que seja a quinta questão. A quinta questão, eu vou considerar ela como se fosse um trabalho separado, tá bom? Eu vou até abrir um trabalho separado para ela, tá? Então a lista e a questão vão ser trabalhos de ponto extra separados, tudo bem? Que já é uma questão de programação, né? A quinta já é mais. Tá bom? Beleza, então, pessoal. Então é isso, vocês podem se retirar, a aula já está concluída, tá? Pode parar de gravar, Leonora. Eu tinha até esquecido que estava gravando.